Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. E hoje eu tenho aqui ao meu lado o colega de advocacia, advogado de compliance, de direito agrário, doutor Paulo Moraes. Mas estou chamando o Paulo aqui por conta de uma experiência de sucesso que o Paulo, que além da advocacia, iniciou um projeto de videocast chamado Pra Fazer Direito. E conta hoje com mais de 45 mil seguidores, já teve publicações com quase 1 milhão de engajamento. Um cara aqui do Pará, né, um advogado nosso aqui da região, que está com essa história de sucesso nas redes sociais. E aí, Paulo, todo videocast quer saber como começou essa história, como você chegou até este ponto, meu amigo. Doutor Sávio Barreto, primeiramente quero agradecer a presença, né, e o convite, né, que você me fez. Tenho uma empatia gigantesca com o teu projeto. Eu acredito que o projeto que a gente criou tem a mesma finalidade que o teu, que seria levar conhecimento, conteúdo jurídico, uma linguagem clara, objetiva, para que todas as pessoas de fato conseguissem exercer seu direito. Então, como surgiu o podcast, a ideia do podcast? A gente tinha uma demanda muito grande na área previdenciária. E a gente percebia que muitas das pessoas perdiam seus direitos ou deixavam de exercer seus direitos por simples informações. Quando eu falo simples informações, é porque são conteúdos, apesar de ser jurídico, mas são conteúdos bem simples e até mesmo fácil acesso. Então, mediante a isso, a gente começou a gravar alguns podcasts, tentando levar informações jurídicas para que as pessoas, de fato, conseguissem exercer seus direitos. A gente tem uma percepção da realidade que é o seguinte: a pessoa, até mesmo antes de nascer, ela já começa a ter um vínculo com o direito. E ela vai exercer esse vínculo juntamente com os seus direitos e seus deveres por toda a sua vida. Até mesmo o seu direito vai prosperar até após a tua morte. Então, ou seja, com essa vivência, com essa necessidade do direito e deveres, as pessoas precisam saber o que de fato ela tem como direito e quais são seus deveres na sociedade. E direito é muito complexo, né? Traduzir é muito importante. Exato, mas a percepção que eu tenho, doutor Sábio, é o seguinte, é que às vezes a gente não precisa levar todos os direitos. Para isso tem os advogados. Todavia, aqueles direitos fundamentais que está linkado no artigo 5º da Constituição e alguns outros direitos que também não está linkado no artigo 5º, mas também não deixa de ser fundamentais, toda a população deve ter esse conhecimento. Isso é fundamental para que o Estado Democrático de Direito funcione. Porque essas pessoas, quando elas estão desassistidas do conhecimento dos seus direitos, ela não consegue exercer. E a partir do momento que ela não consegue exercer, ela está à margem da sociedade. Entendeu? Então, ou seja, com essa análise de questão do efeito, do conhecimento da norma para a sociedade, a gente tentou criar o podcast com a linguagem mais simples, o qual o doutor já teve o prazer de contribuir com a gente, para que as pessoas, de fato, conseguissem exercer seu direito. Então, ou seja, resumindo, a nossa finalidade principal era levar conteúdo jurídico com linguagem clara, acessível, para que, de fato, todas as pessoas consigam exercer seus direitos. Aí, no meio desse caminho, quando você fala sucesso, a gente entende que sucesso é muito subjetivo, né? Sucesso para um não é sucesso para outro, mas agradeço de você ter essa percepção, mas eu não acredito no sucesso. Não sou eu apenas, é a rede social toda aqui. É porque, na verdade, o sucesso não é meu, o sucesso são de todos. Ali a gente já gravamos 80 episódios, nós temos uma dinâmica de gravar sempre muito, porque a gente entende que, além de ter muitas informações, o direito tem uma modificação muito rápida, então você tem que estar sempre gravando, e sempre inovando, sempre levando as pessoas, abrindo portas, não só para que as pessoas tenham acesso à comunicação, mas para que as pessoas também que queiram fazer o bem, que queiram contribuir com o seu notório conhecimento jurídico, tenham acesso a essa Doutor Paulo, esse portas vem de Minas. Falou da sua origem. Como é que você veio parar aqui no estado do Pará? Olha, foi o seguinte, eu já estudava direito em Minas Gerais, para começar, né, de fato, aqui para tentar explicar, eu vim da área agrária. Sim. Eu fiz técnico agrícola na Universidade Federal de Viçosa, no campus da SEDAF. Depois eu comecei a fazer direito. Aí eu tive uma proposta de uma empresa, vim
para o Pará e depois morei Isso em que ano, Fortaleza. mais ou menos? Aí isso eu já tenho uns 17, 18 anos. E mediante essa transição, 17 anos na verdade. Mediante essa transição, aí quando eu cheguei aqui, eu finalizei o curso de Direito e comecei a advogar. Só que eu advogava e exercia atividade empresarial, e atividade também no campo, que eu tenho um viés, como eu estudei em escola agrária, eu sempre gostei da questão do campo. Então eu exerço algumas atividades também empresarial no campo. Mas a minha paixão mesmo, até porque eu abandonei o curso de agronomia para fazer direito, é direito. Eu entendo que o direito é uma profissão muito difícil, muito desgastante. Às vezes eu vejo muitas pessoas desanimando, mas ela tem uma finalidade, uma função incrível para a sociedade. Eu não consigo visualizar uma sociedade sem o direito, sem a justiça. Então, ou seja, para que ocorra justiça na sociedade, é preciso que essas pessoas consigam entender seus direitos. Você quer ver um Que tenha entendimento? acesso também à justiça, né? Uma coisa interessante, a gente, até como advogado, nós como advogado, a gente acompanha as mudanças da lei. E a gente se deparou agora recentemente com o ministro Alexandre de Moraes, que falou, que deu numa sentença lá, salvo engano, a questão de droga, a possibilidade dos policiais adentrar as residências. Olha como é que muda todo o direito. Essa informação. Antes estava tendo um entendimento que não poderia, agora já pode. Então, ou seja, como é que a pessoa vai se portar mediante uma abordagem policial, se ela não tem o conhecimento da norma? Então, ou seja, eu estou levando isso para a questão do advogado, que já tem que ter essa informação, mas isso se estende à população. Às vezes essas mudanças legislativas, às vezes até a base constitucional mesmo, deve ser explicada. Eu defendo, doutor Sávio, que essa questão da Constituição, ela deveria ser trabalhada na escola. Todas as escolas deveriam trabalhar essa questão da Constituição. Porque se é um direito fundamental, é um direito fundamental que eles também tenham conhecimento disso. Não adianta você colocar um direito fundamental para uma pessoa, o direito do qual ela não tem conhecimento. Então, às vezes, o problema no Brasil não é a questão da norma, de existência de norma. Está na questão da aplicação e das pessoas conseguirem, de fato, exercer seus Eu direitos. diria assim, um distanciamento entre a população e o direito, e, consequentemente, entre a população e a justiça. E muito ligado, penso eu, nessa suposta complexidade do direito que torna ele inalcançável para a população. E um povo que não sabe seu direito é um povo que não sabe se portar ou que acaba violando esse direito, né? É daí que eu vejo a importância dessa sua iniciativa, que eu sou aí mero aprendiz, de aproximar as pessoas do direito, né? Traduzindo isso em uma linguagem, no bate-papo, que hoje essa aproximação, de acordo com essa revolução aí das redes sociais, ela se dá nesse tipo de linguagem, né? Que é a linguagem do bate-papo, de uma conversa informal em que você vai, de uma forma mais fluida, transmitindo o Porque a função conhecimento. da linguagem é essa, né? Fazer a pessoa entender a outra pessoa. Não adianta você chegar com a linguagem rebuscada aqui e as pessoas que estiverem do outro lado não conseguirem interpretar o que você está falando. A finalidade da linguagem aqui é fazer com que as pessoas se entendam, se compreendam e consigam, de fato, assim, exercer esse direito. Mas aí, Paulo, me conta o seguinte: você iniciou o videocast para falar sobre direito, preferencialmente sobre direito previdenciário, falar a questão de direitos básicos das pessoas. O previdenciário, no caso, não especificamente a gente criou para o direito previdenciário. A gente entende, quando a gente percebeu, eu digo direito previdenciário, mas tinha direito na parte do consumidor, que é aquelas demandas que na advocacia é muito recorrente. E parece aquela receita de bolo que todo mundo já tem a resposta, todos os advogados já têm resposta, mas a sociedade, o cidadão mesmo ali que não tem esse conhecimento jurídico, não tem. Então, às vezes, uma pequena informação faz uma grande diferença no dia a dia dessas pessoas. E hoje você está trabalhando com pessoas do direito, com grandes personalidades da sociedade que estão comparecendo também para passar informação de direito. Como é que está hoje o formato para fazer direito? É muito interessante. É bom conversar contigo aqui, porque quando você fala do podcast, o qual eu apresento, e você apresenta um podcast similar aqui, a gente tem essa empatia. Eu acredito que você compartilha do mesmo pensamento que o projeto aqui é um projeto social.
Aqui não tem nenhum viés econômico, simplesmente contribuir, dar uma retribuição social. Então, se a gente tendo essa empatia, já fica até mais fácil da gente se comunicar, até mesmo passar a informação mais clara para as pessoas. Sobre essa questão da roupagem hoje do podcast, quando a gente convida as pessoas e as pessoas entendem de fato qual é a finalidade do podcast, essas pessoas que elas vêm como uma forma de contribuir, porque elas entendem que não é só questão financeira, você não vai participar do podcast só porque você vai receber o valor. Às vezes esse valor, entre aspas, tem vários significativos. Aquele valor que você vai estar agregando agora é aquele valor de você poder mudar um pouco a sociedade. Uma sociedade onde tem tanta gente para prejudicar, com tantas mazelas, você poder contribuir um pouco de maneira positiva. Isso é muito gratificante. Então eu entendo que muitas dessas pessoas que hoje comparecem e abrem espaço, casas, eu agradeço também, aproveito o espaço aqui para agradecer o ministro Marco Aurélio, o pessoal o ministro Água Belmonte do TST, o ministro do STJ, Humberto, e os demais pessoas que nos receberam lá, porque eles entenderam a filosofia do podcast, que é levar esse conhecimento e modificar Então, a sociedade. quero falar especialmente sobre essa tua viagem a Brasília, que você foi agora recentemente, acho que tem uma semana que você retornou, você ficou lá acho que mais de uma semana, e você entrevistou, eu diria, os grandes nomes, as grandes personalidades do direito. Estou falando em nível nacional, né? O seu videocast aqui cresceu exponencialmente no estado, e agora você deu um passo e conseguiu colocar isso no patamar nacional. Começa a dizer o seguinte: quem você entrevistou lá em Brasília? Olha, Vamos lembrar. foi bem corrido, foi interessante. E eu agradeço muito o Dr. Mário Paiva, o qual estava presente comigo em todas as apresentações e que ajudou muito, na verdade, organizou quase toda a agenda. A gente não tivemos muita dificuldade em marcar com as pessoas. A gente tinha acesso, a gente já tinha alguns contatos com essas pessoas. A gente tem acesso à TV Justiça, o pessoal do Saber Direito lá, que agradeço também em Brasília. Essas pessoas fizeram algumas pontes com a gente e a gente marcou. O que foi mais complexo foi a correria. A gente chegou na segunda-feira já gravando quatro episódios. E você ia até a casa das pessoas, escritórios, né? Tinha que montar a estrutura toda em locais diferentes, né? Aí normalmente a gente demora em torno de 20 a 30 minutos para montar o estúdio, né? E começar as gravações. Então a gente tinha que chegar ainda 20 a 30 minutos. Então, na verdade, foi uma odisseia ali, foi uma loucura realmente. A gente saía correndo de aí tava faltando 30 minutos. Mas graças a Deus, a gente tinha 15 programados. Os 15 pessoas que a gente programou, as 15 pessoas que a gente agendou, todas elas deram certo. Não teve um erro, não teve 15 um gravações atraso. em uma semana. Em uma semana. Então vamos lá. Vou tentar lembrar todos aqui. Se eu esquecer algum aí, já peço logo desculpa. A gente gravou com da OAB César Brito, que foi presidente nacional da OAB. A gente gravou com Alfir Cavalcante Júnior, que foi presidente nacional da OAB. A gente gravou com o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. A gente gravou com o ministro do STJ, Humberto Martins. A gente gravou com o ministro do TST, Agra Belmonte. Gravamos do escritório do Aires Brito, o Saul, me faltou o sobrenome dele, Tourinho. Gravamos posteriormente também na universidade do ministro do Gilmar Mendes, né? Que tem no Instituto de Direito Público, IDP. O IDP, gravamos lá também. E tivemos também o prazer de gravamos com o Daniel, Dr. Daniel, que inclusive é parceiro do escritório. Ele tem várias demandas na área agrária e minerária aqui no estado do Pará, Maranhão, no norte quase todo. Apesar de novo, sensacional, faz o mestrado lá na área de direito público, é uma pessoa incrível. Tivemos o prazer de gravar também com o ex-procurador-geral, ex-subprocurador-geral da República, Hugo Gueiros.
inclusive é até sobrinho do Hélio Gueiros. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém, mas são muitas pessoas, não que isso seja menos importante. E as pautas mais variadas possíveis aí, porque você está falando de todos os setores. Cara, a parte mais bacana Como é que foi montada essa pauta em termos de que tema abordar com cada grande personalidade dessa? Olha, dependendo da pessoa que a gente iria abordar, a gente sempre tenta conversar, porque a gente não tem o intuito de levar, a gente quer levar conhecimento para as pessoas, a gente não quer levar Que polêmica. a pessoa... Isso, aí a gente pergunta quais são as pautas que ele não quer que seja tocada, se tem algum limite, para que a gente não seja inconveniente e incomode. Mas entre essas pessoas, só tivemos uma certa restrição em algumas informações, em pequenos casos. Eu não vou citar nomes, citar as pautas, porque eu vou estar já direcionando a pessoa que tanto nos ajudou. Então, eu não iria fazer isso de maneira alguma. E às vezes a pessoa também, o entrevistado, está trabalhando em casos concretos, não é conveniente falar sobre determinados quarentena, assuntos, está em quarentena, isso é natural que haja esse tipo de restrição. Sávio, tem uma coisa que é muito interessante do podcast. Eu não sei se você compartilha, até porque tu tem uma história muito grande aqui no direito paraense, né? Também nacional, então você tem um grande conteúdo já. Mas, ao meu ver, a grande vantagem do podcast para a minha pessoa é que todo dia que eu saio para gravar, eu bato um papo com a pessoa, eu estou fazendo ali como se fosse uma pós-graduação. Eu tenho certeza que todo dia que eu saio, eu gravo. Quando eu saio de uma gravação, eu saio uma pessoa melhor. Porque além de eu conversar sobre direito, a gente conversa sobre perspectiva, sobre as histórias dessas pessoas. E todas essas pessoas, essas grandes autoridades que a gente conversou em Brasília, eu achei muito interessante. O cafezinho antes da gravação, né? Café não litro. Tirando o litro de café, tirando o litro de café. O interessante é que todos tinham uma percepção, sabe? Que quando a gente falava, olha, tua história é brilhante, muito grande, eles chegavam e falavam assim, a gente está em constante construção. Não parece, mas a gente está sendo construído aqui ainda. Então, a partir do momento que o ser humano tem essa percepção, ele se torna um ser humano melhor. Então, as pessoas grandes são as mais humildes, normalmente. Cara, é a coisa mais interessante, né? Como a gente conversa com muitas pessoas e com vários graus vamos dizer assim, posicionamento. Não, porque a gente falar de sucesso é difícil, mas vou utilizar a palavra sucesso. Aquela pessoa que alcançou o sucesso maior, normalmente são as mais simples. Você acredita que eu escutei uma palavra recorrente entre essas pessoas que se chama sorte? Perguntei, mas como que tu fez para chegar aí? Sorte. Eu ficava assim, porque às vezes você conversa com a pessoa que está iniciando a carreira dele, e você fala com ele, por que você está aí? O que aconteceu? Muito trabalho muito árduo, me sacrifiquei, isso. E o cara, entendeu? Mas ele nunca coloca a palavra sorte porque parece que ele está se diminuindo. E essas pessoas, elas tendem a colocar sorte. Aí a gente fala, mas sorte, doutor, sorte, excelência. Eles, sorte, eu tive que ter sorte. Mas quando ele fala sorte, não porque ele contava com a sorte, é o que eu percebo, é que ele tem humildade de falar que ele não é melhor que as outras pessoas, que ele teve apenas um pouco mais de sorte, entendeu? Eu acho muito interessante essa percepção. Eu acho que isso diz também que nossa vida não é governada apenas pelos nossos esforços. É muito importante o nosso esforço, mas o que vai acontecer com a gente depende de fatos que estão fora do nosso alcance, né? Alguns vão dizer que é governado por Deus, outros que é apenas o acaso, mas o fato é que nem tudo a gente governa, né? E, como disse o técnico da seleção espanhola, quando foi campeão, disse que você tem que treinar bastante, mas é preciso, para você ser campeão, que o vento também sopre a favor, né? Porque você pode treinar muito, ser o melhor time, levar o gol e perder por 1-0. Exatamente. Mas eu acho engraçado, sabe? Engraçado e interessante é que quando eu me deparei com essas situações, ele me leva a refletir muito sobre o que eu penso, sabe? Por isso que eu falo que eu saio de uma entrevista, de um bate-papo, de um podcast, uma pessoa melhor. Porque essas pessoas, elas tendem a levar você a uma reflexão sobre vários assuntos. Então, quando ela conta a história dela, tu começa a entender qual é a tua história. Como é que você vê a tua história, entendeu? A sua percepção da história depende muito da tua visão. Então, isso é muito interessante. Não tenho dúvida disso, porque acaba que a gente é um pouco fechado na nossa rede de relacionamento natural, vamos dizer assim. Nosso escritório, nossa casa, nossos amigos, que a gente sempre sai e interage.
Aí o videocast é uma oportunidade de você ampliar isso imensamente, porque não se limita a receber a pessoa, fazer algumas perguntas e ouvir respostas. Ou ela chega, você conversa um pouco, começa a entender melhor quem é a pessoa que você não conhecia bem, termina o videocast, fica batendo uma conversa, expandindo ali uma troca de ideias, e isso faz com que você interaja com mais profundidade com um leque muito grande de pessoas que estão aí. E tu começa a respeitar também posicionamento, sabe? Eu esqueci até de mencionar, a gente conversou bastante na casa, a gente foi na casa do Cacai, agradeço por ele ter recebido um brilhante advogado, ter Maiores nomes conhecido. da advocacia E, criminal e dos tribunais superiores. ele nunca se escondeu, né? Ele vai sair, pessoal. Até convido o pessoal que estiver aí para assistir. Vai ser muito interessante. E foi extremamente polêmico, porque ele não foge da pauta, né? Ele abordou a situação que falava entre o Lula e Bolsonaro, e até mesmo o processo de transição. Então, pessoal, não vou dar muito spoiler, mas pode assistir, porque o homem falou, eu acho, a percepção jurídica. Depois, se o Bolsonaro pegar esse vídeo, eu acho que ele consegue fazer pelo menos uns 5 a 7 processos contra o Cacai. De tanta coisa que ele falou do Bolsonaro. É uma coisa impressionante. E ele não afasta. Eu fiquei admirado, porque ele não foge da pergunta, ele não tem medo do processo e ele se posiciona sempre da mesma maneira. Em qualquer lugar, pode ser hoje pouco. E a pessoa, sabe o que é interessante? Que apesar de eu não concordar com muita coisa que ele fala ali, eu tenho um posicionamento, uma visão um pouco diferente, não em questão de viés político, mas eu acho que a questão de ser um pouco mais ponderado, entendeu? Você ouve, escuta e você entende. É aquela coisa, eu não preciso concordar com nada que você diz. Mas é bom entender o que você está dizendo. Eu tenho que defender seu direito de até para você ter uma divergência autêntica, e não essa divergência que muitas vezes fica por aí entre as pessoas nessa combate ideológico, que é uma divergência superficial, né, sem profundidade. É a divergência pela divergência, e não uma divergência de duas pessoas que compreendem a ideia uma da outra, né? E o bate-papo ajuda muito isso, né? Ajuda, mas aí tem aquela questão da pessoa estar pronta a ouvir, né? O bom do podcast é que ele te ensina a ouvir. Porque tu não vai fazer uma entrevista aqui, doutor Sal, que você tá com a pessoa, você vai colocar a pessoa para falar. Quando tu faz a pergunta, você tem que ouvir o que ela está falando. Então, às vezes, muitas das vezes, um bate-papo, às vezes você iria cortar, falar assim, não, peraí, você está falando um pouco de besteira. Você ia tentar impor um pouco da sua visão. No podcast, não. O podcast você acaba deixando a pessoa falar para depois responder. Então, acaba tendo uma fluidez de ideia. Você começa a respeitar mais a ideia da pessoa e o direito dela falar e pronunciar o que for, independente do que seja, do interesse, da visão, da ética, da moral, porque é subjetivo dele. Paulo, para onde vai para fazer direito depois dessa tua viagem a Brasília? Qual é o futuro dele? Olha, a gente não para, né? A gente vai agora fazer 1 ano de podcast. Estamos com um projeto de ir para São Paulo, estamos com a lista já de convidados sendo direcionada e tem um outro podcast para Brasília. Em Brasília, a gente está fechando uma parceria com um grande nome lá, o qual provavelmente vai começar. Grande nome mesmo. Quando eu falo grande, é um grande nome, é uma grande autoridade, que provavelmente vai assumir o podcast para fazer direito a nível Brasília. Então, ou seja, a gente vai estar fazendo as gravações periódicas tanto no Pará, em Belém, quanto gravação em Brasília fixo. Então vai ser interessante porque vai trazer um aspecto mais nacional. Um outro apresentador. O outro apresentador, Local que já está alinhado. Estamos só na fase de finalização, porque ele acabou de... Na verdade, ele aposentou, né? Ele aposentou, tinha um alto cargo no governo federal e ele aposentou, viajou, ficou 2 anos fora do Brasil. Ele está retomando, e está retomando também a carreira dele como advogado. E nessa retomada... Tá falando aqui, eu estou tentando descobrir aqui, mas quando eu desligar a câmera eu vou te perguntar. Eu não posso contar ainda. Paulo, olha, quero te agradecer, quero dizer que você aqui, para o nosso videocast, para tantas pessoas, é um farol, esse teu exemplo aí, que foi construído com base numa ideia inicial, que começou, né, de forma despretensiosa, mas é competência e, por que não, sorte também, né? Sorte. Das coisas darem certo para quem tem bons propósitos, eu diria, tá? Quero te registrar aqui da minha admiração pelo teu projeto, quero te parabenizar,
Quero te desejar imenso sucesso, porque está rendendo muito, não apenas o propósito do programa, que é levar informação para as pessoas, mas eu acho para o nosso estado, porque ter um videocast do estado do Pará, com um mineiro, né? Mas nascido aqui e ganhando uma projeção nacional, é muito bom para a nossa região, né? Nós aqui do Justiça Amazônia, que tentamos sempre defender a nossa pauta regional, a gente fica muito feliz de ver uma coisa que nasce aqui conseguir ir para lá, porque geralmente é sempre a gente recebendo, né, do sul, do sudeste para o norte. Então, eu queria te parabenizar por isso, te agradecer por participar aqui do nosso humilde videocast Justiça e Amazônia, tá? E te desejar boa sorte, amigo, nesse teu projeto e na sua vida profissional como um todo. Essa humildade do Dr. Sábio aqui me deixa até constrangido. Eu tinha falado isso em off, né? Mas eu saio daqui me sentindo grande pelas palavras que você me direciona. Eu agradeço o carinho que você tem. E quando você diz do podcast para fazer direito, eu falo a mesma coisa do Justiça Amazonas. Vamos crescer junto, vamos levar conteúdo jurídico, informações para a população e com isso tentar melhorar, nem que seja um pouco, a vida das pessoas, que eu acho que é isso que importa. Se a gente conseguir melhorar alguma coisa na vida dessas pessoas, de qualquer pessoa que seja, eu acho que a missão já foi finalizada. Então, vamos nessa, vamos de mãos dadas. Valeu, tchau, pessoal. Obrigado, Paulo. Encerrando mais um Justiça e Amazônia aqui no canal do YouTube, no Instagram, pedindo sempre que você curta, compartilhe e comente as nossas informações, as nossas postagens. Meu agradecimento à equipe da Dupla Comunicação, aqui na pessoa do Douglas e do Giovanni, e até a próxima.